Portanto, segue-se o último painel do Fórum Património 2021. Portanto, este painel é dedicado à educação patrimonial para a sustentabilidade e diversidade. A primeira oradora é a Cristina Mendes, da Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural de Santaria da Azóia, e vem-nos falar da lição de Val das Flores. Isto é só andar para trás e para frente, não é? Então, muito boa tarde. Eu venho realmente falar de uma lição de Val de Flores, uma lição com 20 anos, não sei se, se os 10 minutos me vão chegar, mas vou tentar. O nome é inspirado um bocadinho na lição de Foz Coa, portanto, com a lição de Foz Coa. E eu acho que isto comunga tudo do mesmo princípio, e é um bocadinho disso, enfim, esta partilha de um caminho que, como o arquiteto Francisco Lopes, já não sei o nome, diz, portanto, de um caminho que nós aprendemos caminhando. Portanto, esta é a marca do nosso trabalho ao longo destes 20 anos. Portanto, a Associação de Defesa do Património de Santaria da Azóia formou-se a propósito da salvaguarda de Val de Flores. Portanto, era considerado um caso perdido e nós, enfim, vestimos a camisola e não nos demos por vencidos. Portanto, a questão é o que é preciso fazer para ultrapassar todas estas questões. Portanto, aqui a questão do afeto e da paixão que é falada é absolutamente central, porque senão concorremos com os outros parceiros todos que trabalham neste domínio. O que eu acho que é uma marca distintiva das associações de defesa do património é mesmo a questão do afeto e da paixão. E o ser amador não implica a falta de cultura científica. Portanto, uma coisa é ser profissional, outra coisa é ser amador, mas fazer um trabalho com cultura científica. E, portanto, às vezes há algumas confusões. Eu acho que não deve ser profissionalizado as associações de defesa do património, devem manter este caráter que lhe é tão próprio. Mas vou desenvolver, porque senão ficamos aqui presos a esta temática. Portanto, este caminho, no fundo, para além da aprendizagem, é também a aprendizagem ou a construção daquilo que nós agora achamos por piada chamar a geringonça dos 3 pilares que têm que se unir para resolver o problema do património. Portanto, o saber, o sentir e o poder. E qual é este objeto? O objeto é a Quinta de Val de Flores, em Santaria da Azóia, que, já passei outro, que na altura, portanto, isto em cerca do ano 2000, depois de quase um século ser utilizada como armazém e como estábulo, e, portanto, essencialmente toda a propriedade estar afeta ao uso portanto, de produção agrícola. Foi classificada em 82, mas não se percebeu o que era aquilo. Portanto, a casa era interessante, mas não se classificou-se até a quinta, globalmente, mas continuava-se focado na casa. E este desconhecimento é de tal maneira grave e foi de tal maneira, teve consequências maiores até que esta decadência que pelos usos indivíduos teve na casa. Portanto, em 1998, mais ou menos no contexto das novas acessibilidades para a Expo 98, surge, enfim, a necessidade de passar a IC2 por dentro da propriedade. E não se hesita em não só cortar a propriedade, como destruir parte da estrutura hidráulica, sem sequer se perceber que aqueles tanques que se destruíram eram também funcionais, mas faziam parte daquela quinta de recreio renascentista. E, portanto, nem sequer foi colocada a questão. Portanto, era preciso fazer uma estrada, desconhecia-se por completo. Isto leva-nos a perceber que as classificações valem muito pouco se não foram acompanhadas de um levantamento e de uma indicação clara de quais são os valores afetos a esse património. E, portanto, foi neste contexto que nós aparecemos, perfeitamente naivos. Portanto, nós não vínhamos nem da academia,
nem tínhamos experiência, nem sabíamos quem eram os organismos que tratavam destas coisas do património. Portanto, nós a única coisa que fizemos foi, nós queremos salvar isto, vamos lá deixar-nos coisas e vamos perguntar-nos como é que havíamos de fazer. E eu penso que este caminho... Desliguei? Então, agora como é que faço? Já está. A pergunta é como é que vamos fazer? Ou prendemos aquelas guerras que vinham de trás entre os IPARs, Câmara, a culpa é tua, a culpa é minha, a culpa é do proprietário, ou vamos perguntar como é que vamos resolver isto? Por onde é que vamos começar? E, embora não soubéssemos precisamente como, houve 3 coisas que foram fundamentais. Uma delas foi uma dica dada pela Câmara, quando nós perguntamos o que é que nós vamos fazer, façam perguntas. E, de facto, foi por aí que começámos. Diga-se que na primeira fase, até as perguntas, tínhamos dificuldades de saber quais é que seriam as adequadas, mas lá fomos encaminhando. Portanto, isso parece-nos fundamental de reter, é fazer um diagnóstico certo, qual é o objeto e quais são os problemas que nós temos na mão e como é que o vamos resolver. Para além disto, tivemos também a percepção imediata que era importante, por um lado, juntarmos pessoas, portanto, a criação de uma rede, que para resolver um problema nós não poderíamos fazer sozinhos. E, portanto, há estes 3 pilares, o saber, o sentir e o poder, que só eles trabalhando em conjunto nos levam a algum sítio. Eu sei que não é fácil, mas foi por aí que nós apostámos e não nos demos mal. Por outro lado, o conhecimento era central e nisso também nós não tínhamos dúvidas. Agora é por onde é que nós íamos começar. E disseram-nos que quem mandava nesta coisa do património, na altura, era o IPAR. E, portanto, foi ao IPAR que fizemos as primeiras perguntas, qual era o estado de degradação do edifício, se havia algum projeto, enfim, para a seguir tentarmos arranjar um caminho. De facto, não havia nada e foi-nos indicado, enfim, ou o proprietário ou a DGEM. Aqui em 1999, em 2000, portanto, o IPAR e a DGEM tinham quase, nós íamos para um sítio ou para o outro conforme nos iam dando respostas e por aí andámos durante alguma década pelo menos. Mas, de facto, foi central a disponibilidade da DGEM na altura para fazer a carta de risco, foi providencial para o futuro de Valflores. Portanto, vocês já vão perceber pelo resto da história, mas, portanto, isto era uma metodologia de levantamento que tinha começado mais ou menos naquela altura e Valflores teve a sorte de ter esse primeiro levantamento feito, que era a carta de risco. Por outro lado, quando essa carta de risco foi-nos entregue na altura pelo diretor da DGEM e pela diretora da parte de inventário, a doutora Margarida Alçada, dizendo-nos que o edifício era de tal maneira, a quinta era de tal maneira importante, que se fosse propriedade pública, porque na altura era privada, seria dos primeiros edifícios a ser intervencionado. Ora, isto dá-nos um argumento de importância relativa que até ali não tínhamos. Portanto, isto é muito importante no trabalho, é perceber, nós não podemos salvar tudo, embora quiséssemos, mas temos que saber escolher entre aquilo. Ora, sendo este património um património singular e de tal importância, a seguir, enfim, apontámos todo o nosso esforço neste caminho. Portanto, havia aqui um argumento de peso. Então, passou duas. Então fomos escrevendo, fomos arranjando esta rede com proprietários ou promitentes proprietários, porque na altura a coisa ainda era mais complicada. Valflores, para além de ser propriedade privada, estava também em fase de mudança de proprietário. E, portanto, isto ainda era mais um entrave. Então foi neste diálogo entre Câmara, proprietário e IPAR, e, portanto, há bocado dizia a doutora Sara que, para além das instituições, há pessoas. E isto pareceu-nos absolutamente correto, porque de tão chatos que nós fomos e de tanto esforço que fizemos junto de todos estes organismos, conseguimos que, pessoalmente, alguns dos técnicos quase abraçassem esta causa pessoalmente. E, portanto, nós tivemos a sorte, eu digo o acaso,
a equipa da GM, mas também do IPAR, na altura o arquiteto Barreiros, Luís Barreiros, portanto, que era diretor de obras, portanto, ter-se empenhado pessoalmente, portanto, acompanhou-nos a Valfores várias vezes, e foi ele que nós precisávamos do orçamento. O que é que vamos fazer? Quanto é que custa? Onde é que, para além de arranjarmos dinheiro, a questão já não era onde é que vamos arranjar dinheiro, o que é que vamos fazer? O que é preciso fazer? Porque existia a carta de risco, mas a carta de risco não dizia qual era o plano que se ia seguir. E, portanto, é de facto através de uma empresa que é indicada pelo IPAR, mas que somos nós que contactamos, aliás o orçamento vem para nós, que nós chegamos a esse plano. E depois há a outra parte, que é a Câmara Municipal, que começa a empenhar-se pessoalmente e que consegue, enfim, arranjar o financiamento. Nunca, não soube até hoje se foi o permitente proprietário que pagou esta primeira fase da obra, portanto, que era o escoramento, que é importantíssimo. Se não se tivesse feito o escoramento naquela altura, nós hoje não conseguimos estar em obra. Mas também só mais tarde é que se conseguiu outra medida cautelar importantíssima, que era a cobertura aí suportada pela Câmara Municipal. Mas isto parece tudo muito rápido, mas foram centenas de cartas, de contactos, que esta insistência e fez passar. Isso acaba por não ficar, digamos, para a história, e por isso eu quis vir hoje aqui contar esta história que me parece, porque normalmente o trabalho das associações de defesa de património fica um bocadinho escondido depois quando se chegam a resultados. E isto parece fundamental, o conhecimento desta história e de todas as outras histórias. De todas as outras histórias. O outro pilar fundamental que eu vos falei era, portanto, a academia. Tivemos a sorte, eu costumo dizer a sorte, mas também a persistência e a nossa disponibilidade de estarmos sempre alerta de haver uma série de técnicos, historiadores de arte, portanto, a arquiteta paisagista Aurora Carapinha, que foi a primeira pessoa que nos alertou que ali não estava só um edifício, estava uma quinta, e, portanto, a importância de todo o sistema. E depois o Luís Mateus, da Faculdade de Arquitetura, que, portanto, cruzei-me com ele acidentalmente lá em Valfores, portanto, nada é acidental, e que estava a desenvolver um trabalho na Faculdade de Arquitetura de levantamento 3D, e que, como eu lhe forneci todos os documentos da carta de risco, ele acaba por desenvolver, eu disse, não há ninguém lá que queira pegar nisto, e, portanto, foi possível meter nesta data portanto, o levantamento 3D através de um projeto que a Faculdade de Arquitetura estava a desenvolver. E, portanto, Valfores vai-se assim equipando, não por um trabalho direto, portanto, não fomos nós que fizemos tudo isto, mas fomos nós que movemos para que acontecesse. E foi fundamental esta nossa persistência. Claro que também fizemos coisas, fizemos este trabalho de levantamento histórico, portanto, nós dávamos e recebíamos, eram quase como... Era um investimento que depois trazia retorno. E este trabalho que é feito pelas associações também é muito importante. E a rede, a dita rede, esta rede não para mais, porque depois, portanto, o amigo conhece o amigo, aquele objeto é interessante e esta rede amplia-se. A nossa página do Facebook desenvolve-se e, portanto, chega a mais gente e temos, enfim, digamos, adeptos, por exemplo, ao nível do ensino, de todos os graus do ensino, desde o primário, portanto, até à universidade. E, portanto, isto é um envolvimento imenso. Por exemplo, o levantamento ao nível da arqueologia e da arquitetura foi feito, como eu costumo dizer, por este vírus que vai contagiando. E isso parece-me importantíssimo. Então, ou seja, tem que haver alguém que ama a coisa e que a trate como dela e a seguir que vá chamando e que vá, não, nós temos que resolver isto, como é que vamos resolver? Quando chegou, finalmente, em 2018, nós conseguimos, nós globalmente conseguimos, portanto isto é um trabalho de muita gente, conseguimos que fosse anunciada ou que houvesse um envolvimento direto do pilar do poder político, que também funciona como uma rede. Portanto,
E o facto de ter sido considerado em 2015 como um dos monumentos mais ameaçados da Europa, portanto, também devido a esta rede, permitiu que se conseguisse financiamento através do Lisboa 2020 e que finalmente o edifício fosse colocado em obra. Portanto, queria sobretudo chamar a importância desta rede invisível que se vai movendo e que tem pessoas por trás. Por exemplo, nós tivemos sempre a preocupação de tudo o que fazíamos, de todos os levantamentos que fazíamos, de todas as recolhas, por exemplo, dar a técnicos da Câmara Municipal. Portanto, nada disto era para fazer, digamos, publicidade, mas é um trabalho feito. E se eu fiz um esforço hoje para estar aqui, é porque eu acho muito importante que isto se tenha consciência deste trabalho silencioso, quase de fantasma, que dá resultados. E também aqui, nesta fase já de quase celebração da obra, enfim, e que já está a entrar na segunda fase, nós também achámos que devia ser um processo muito partilhado. E chamámos de Dias do Renascimento, porque estamos a falar de uma quinta renascentista, e também porque cada momento destes são sempre momentos de renascimento. Portanto, nós temos como pilares o património e a cidadania nesta iniciativa e temos como formas de comunicação a arte e a ciência. E tentamos fazer iniciativas que sejam transversais, com grande, digamos, ênfase para chegar às escolas e cruzando saberes. Portanto, estão ali, por exemplo, a ver o compositor musical a falar com o arquiteto projetista. Portanto, e houve para haver produção de obra. Portanto, nós fomentámos a produção de obras de arte, portanto, inspiradas no processo de Alforje. Temos um livro infantil publicado, que tem prefácio do professor Oliveira Martins, e depois foi feita uma composição musical também baseada nesse livro, e tentamos, pelo menos todos os anos, mostrar, portanto, casos em que o património seja a inspiração. Interessa-nos também este aspecto da ciência, a ciência como comunicação do património e de tudo o que vai acontecendo, até porque estes pilares, ou este conjunto, ou estes princípios, achamos que podem ser inspiradores para o futuro. Lá fui outra vez. Para o futuro de Valflores. E, portanto, partindo da profissão de ouro, eu espero que consigamos chegar à fórmula da felicidade pública, tanto no princípio que vem do Renascimento, em que as obras de arte, as construções feitas com as regras, trazem felicidade, mas também de acordo com aquilo da forma, dos conceitos mais recentes de felicidade pública, que tem a ver com o exercício de cidadania, esta felicidade pública partilhada que amplia e que, portanto, vai contagiando. Mesmo para terminar, e porque é esta aqui o meu alvo principal ao contar-vos esta história, e depois de ouvir tantas ideias aqui e tantos sofrimentos, é se não precisamos todos de uma casa comum do património. E o que é que seria essa casa comum? E se este processo de Valflores e o processo de Coa e o processo de Merta e o processo de tantas coisas não podem ser inspiradores, porque de facto precisamos de uma plataforma que reúna e projete estas nossas necessidades e que una as pessoas. Nós estamos aqui uma vez por ano, não é? Mas tem que haver, sei lá, isto é um ponto de partida, de reflexão que não tem a forma fechada, como não poderia ter, mas acho que valeria a pena todos nós debruçarmos sobre isso. Muito obrigada. Portanto, segue-se a organização dedicada à promoção e salvaguarda de edifícios, conjuntos edificados, espaços públicos e outras formas de intervenção humana no território de caráter histórico. Tem a palavra o arquiteto José Bagueiro.
Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes e agradeço em nome da Intebal Portugal a organização deste fórum, a oportunidade de partilharmos ideias, experiências, realizações e projetos neste domínio. Para mais, neste magnífico edifício que constitui um bom exemplo de preservação da herança, da nossa herança histórica, não é? E cultural, da nossa identidade, portanto. Devo dizer que a primeira vez que entrei aqui, há 11 anos atrás, foi para ver uma exposição de Star Wars e estava a ver se hoje via aqui o Darth Vader, mas não. Mas é engraçado fazermos algumas analogias entre essas ameaças que há em termos de ficção científica, com algumas das ameaças que hoje temos e que são reais, não são nada ficção, ao nosso património, às nossas cidades, aos nossos territórios, por aí fora. Bom, depois de tanto tempo fechados e de tantas angústias, de facto, a comunicarmos através de computadores e essas coisas todas, é bom voltarmos a poder estar nestes fóruns, nestes espaços e poder fazê-lo presencialmente. Acho que nada pode igualar esta forma de interagirmos, não é? Portanto, seja socialmente ou no trabalho. Faz parte da nossa natureza como seres humanos. Espero sinceramente que tão cedo não voltemos a ter que passar por situações como estas, embora pareça que não aprendemos grande coisa com os erros que conduziram a este estado de coisas e que esta pandemia pôs mais em evidência, mais nitidamente. Precisamente uma das lições que podemos retirar desta crise, e convém lembrar, ainda não passou totalmente, é que a preservação do nosso património construído, portanto, das nossas cidades históricas, das vilas, das aldeias, e assim também dos edifícios ou conjuntos edificados que fazem destes lugares o espaço ideal para a vida das comunidades, se afigura essa preservação, portanto, como uma missão cada vez mais imperativa, fundamental, primordial. A Intebal Portugal, que aqui represento, constitui-se como uma organização, acho eu, não. Constitui-se como uma organização, é uma associação sem fins lucrativos, cuja agenda, portanto, ou cujos objetivos se enquadram perfeitamente no âmbito deste fórum. Aliás, pertencemos ao Fórum Património desde a sua fundação. Portanto, foi fundado em 2014 e, enfim, foi fundada, pertence a uma rede global, portanto, mundial, que foi fundada no início dos anos 90 por Sua Alteza Real, o Príncipe Carlos de Inglaterra, que é um dos patronos desta associação, desta organização global. Portanto, é uma das cerca de 400 ONGs que a Fundação do Príncipe apoia. ONGs essas que estão fundamentalmente orientadas para questões do ambiente e, portanto, a ação da Intebal insere-se muito nessa linha. Para já, Intebal é o acrónimo de International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism. Um nome assim um bocadinho pomposo, mas é o que é. Bom, na realidade, portanto, este é o momento da fundação, em 2014, desde aqui até hoje já crescemos alguma coisa, somos em Portugal cerca de 100 membros, no mundo penso que já ultrapassámos os 6.000, em 27 locações espalhadas pelo mundo inteiro. Portanto, é fundamentalmente uma rede de organizações que partilha muitas experiências, congressos, enfim, conferências, realizações concretas, workshops, etc, etc. Bom, na realidade, a Intebal não é uma organização de defesa do património no sentido convencional, digamos assim, já que entendemos a tradição
como uma continuidade dessa herança patrimonial. Portanto, entendemos como um fenómeno vivo no presente. Tradição, herança cultural, são aspectos chaves de identidade cultural. De facto, se a preservação do património se limitar, quanto a nós, não é? Se limitar à preservação da história, então a sua relevância cultural diminui. Portanto, memória coletiva, herança e tradição estão intimamente ligadas e deverão constituir algo de vivo, de elemento de continuidade. Este é o nosso entendimento de tradição, portanto, um conhecimento que é transmitido de pai para filho, de mestre para aprendiz, e que nesse processo se enriquece, se adapta, mantendo o essencial da sua razão de existir. Manter vivo este conhecimento riquíssimo, torná-lo como referência para a construção, para a arquitetura e para o urbanismo do século XXI, adequada às necessidades do nosso tempo, extrair dele todas as lições que oferece para o modo em que concebemos e transformamos o nosso meio, afigura-se, portanto, para nós como um imperativo para recuperarmos o equilíbrio perdido. A Intebau, em Portugal, tem feito protocolos, enfim, com diversas entidades, quer na área do ensino, que é uma área que consideramos primordial nestas questões. Pensamos que isto passa tudo muito pela educação, a todos os níveis, desde o primário ao universitário. Já hoje se falou aqui disso, durante a manhã, de facto, e acho que ainda há muito que fazer nesse aspecto, mas para além dos protocolos que temos neste momento com, por exemplo, a Escola Superior Galécia, que agora transitou para a Universidade Portucalense, ou com o ISCTE, temos também com outras instituições como a Ordem dos Arquitetos, a Infraestruturas de Portugal, ou fundações como, por exemplo, a Fundação Serra Henriques. A Intebau tem muitas iniciativas, como disse, e inicialmente foi pensada até como sendo uma Intebau Ibéria, uma Intebau que unisse esforços de Portugal e Espanha, mas infelizmente os estatutos da Casa-Mãe não permitem isso assim, portanto tem que ser delegações nacionais e, portanto, nós estabelecemos como associações independentes em Portugal e em Espanha, mas trabalhamos em colaboração estreita com os nossos colegas espanhóis. E nesse âmbito organizamos, por exemplo, escolas de verão, alternadamente em Portugal e em Espanha. Já estivemos em vários lugares, já estivemos cá em Portugal, já estivemos em Marvão, por exemplo, na Beirã. Aliás, dessa experiência resultou este livrinho que podem consultar ali, que a Fundação Serra Henriques patrocinou e que de certa forma constitui quase como que um manual que o município de Marvão dispõe neste momento, foi parceiro também nesta iniciativa, dispõe para que quem quer intervir naquele território possa aqui tirar muitas ideias, inspirar-se e aprender alguma coisa de como deve fazer. Portanto, tem este sentido pedagógico também. Além da experiência que proporcionamos aos alunos que visitam estas escolas, tem também nós procuramos sempre que isto tenha um efeito operativo, que sirva para alguma coisa. Portanto, não é só ficarmos a classificar edifícios, monumentos, memórias, etc., é que a coisa sirva para algo, portanto, tenha continuidade. Portanto, em Sevilha, em Navarra, as várias escolas que fizemos, com participação de gente de todo o mundo, professores que vêm de vários sítios do mundo e alunos que vêm de vários sítios do mundo. Marvão, como dizia, na Cantábria, Val do Ebro, e a próxima, que era para ter sido no ano passado, não pode ser, vai ser na Ilha do Pico, nas Lajes do Pico. É um sítio fantástico, espero que, enfim, alguns conheçam, se não conhecem, vão conhecer, porque é maravilhoso. E vamos estudar a arquitetura vernácula da Ilha do Pico.
no âmbito de um dos protocolos que fizemos com a Infraestruturas de Portugal, estamos a fazer ainda não fizemos tudo, tanto quanto gostaríamos, mas já começámos a procurar fazer workshops nas universidades, nas escolas de arquitetura, para renovar, revitalizar, dar novo uso, enfim, de alguma forma melhorar estações de caminhos de ferro em Portugal. Fizemos essa primeira experiência beirã, foi a escola de verão, e agora mais recentemente tivemos um workshop específico que depois foi objeto de projeto do 4º ano da Escola Superior Galécia, primeiro numa cadeira de urbanismo, chamamos assim, e depois numa cadeira de conservação. Isto foi um projeto para tentar valorizar a Estação de Caminhos de Ferro de Alcântara Terra e o seu entorno urbanístico, que quem conhece sabe é uma enorme confusão. As pessoas que usam esta estação vêm-se gregas para entrar e sair da estação, portanto, há ali bairros à volta, como o bairro do Alvito, que constituem autênticas ilhas isoladas do resto da cidade e que nós procuramos que pudesse, enfim, encontrar ideias também para melhorar essas situações. E temos tido outras iniciativas. Cá está um videozinho que a Fundação Serra Henriques também proporcionou, que fala sobre, enfim, que resume um bocadinho dessa intervenção e que foi objeto depois de uma exposição na Sala do Rei da Estação de Caminhos de Ferro do Rossio e que virá a estar exposta depois também na estação de Alcântara Terra. Intebal Portugal tem alguns prémios que atribui. O prémio Rafael Manzano de Nova Arquitetura Tradicional, para edifícios de arquitetura tradicional feitos hoje. Já há alguns portugueses que ganharam esse prémio e, portanto, é um prémio ibérico, portanto, para portugueses e para espanhóis. Boa parte do apoio a estes prémios é dado por um trust americano que tem o nome deste senhor, Richard Driehaus, que morreu este ano, e que patrocina também uma medalha para instituições e personalidades que se distinguiram na defesa do património. Temos aqui um desses galardoados, que é o distinto amigo do engenheiro Vítor Coias. E uma outra iniciativa muito boa, que é a Rede Nacional de Maestros de Construção Tradicional. Maestros é o nome espanhol, ainda não conseguimos alargar isto a Portugal, mas havemos de conseguir e fazer uma rede ibérica. Tem já 500 e tal membros, oficinas, ateliês, artífices, que são escolhidos com critério, não é qualquer um, portanto são pessoas que sabem fazer esses ofícios e está acessível na net. Portanto, eu se precisar de um serralheiro de arte e não conseguir encontrar alguém a semear aqui em Lisboa, posso trazer um de Santiago de Compostela ou de Badajoz e espero que em pouco tempo uma pessoa qualquer em Salamanca que precise de recuperar estuques, por exemplo, possa trazer alguém de Portugal. Portanto, é uma ferramenta que nos parece extraordinária. Enfim, organizamos também exposições, como por exemplo a que esteve exposta até muito recentemente no Centro-Centro, em Madrid, no centro de Madrid, a que chamamos a arquitetura atemporal e que correu um bocadinho todas as áreas que a Intebal patrocina, enfim, em que está envolvida, desde estas questões dos ofícios tradicionais até aos projetos de arquitetura e de urbanismo, às escolas, enfim, todo este mundo relacionado com a arquitetura e com os ofícios tradicionais. É muito difícil, já estou a chegar ao fim do tempo, resumir todas as ações de Intebal. Ali está um cartaz que pode dar um resumo do que a Intebal tem feito ao longo deste tempo em Portugal e em Espanha.
E, portanto, é um pouco isto. Julgo que não tenho mais tempo, portanto, termino e estou à vossa disposição para alguma questão mais que queiram apresentar. Muito obrigado. Portanto, temos agora Carla Marina Santos, da Associação Barreiro Património, Memória e Futuro. Não era este o primeiro. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Saúdo o fórum, saúdo quem teve a ideia de o fazer, quem teve o trabalho de o realizar e todos aqueles que estão aqui a participar. E faço isto rapidamente, que é para não exceder o meu tempo. Mas a minha intervenção não começa exatamente por aqui, mas eu tinha que trazer isto aqui, tinha que trazer e partilhar convosco, porque é de tal maneira grave que tinha que ser partilhado. O que estamos a ver é Barreiro, Alurica, 3 engenhos de moagem de maré, 3 engenhos de moagem de vento, uma zona classificada como sítio de interesse municipal, uma zona classificada na Rede Ecológica Nacional como Restinga, Sapal, nas Caldeiras e zona alagadiça, e neste momento Alburrica já não tem um dos seus moinhos, porque já há 2, 3 anos ele foi deitado abaixo, completamente destruído com uma retroescavadora e foi recuperado como um edifício moderno, que não tem absolutamente nada a ver, nem nenhuma arquitetura em especial. Por outro lado, a Quinta Brancamp, que é toda esta zona que vemos em primeiro plano, a Câmara Municipal do Barreiro, depois de adquirir em 2017, o novo executivo resolveu vendê-la e vendê-la para especulação imobiliária. A associação, que integra uma plataforma mais ampla, que ajudou também a formar em nome dessa plataforma e porque tem personalidade jurídica, parou até agora esta movimentação através de uma providência cautelar. Mas quando pensávamos que as coisas estariam um pouco, enfim, a retomar o caminho, eis que o Moinho Grande, que é o moinho que estão a ver neste, o Moinho Grande começou a ser intervencionado, e desta maneira. Eu agora já não vou dizer mais nada, vou só mostrar. Este foi um muro que fizeram em terra para impedir que a água do rio entrasse na caldeira, zona de Sapal, classificada já não existe moinho, esta é a parte de trás, nem embasamento. Aliás, não sei se repararam que ali está uma máquina, a máquina caiu no lodo, não conseguem tirá-la de lá. Há 15 dias que tentam tirá-la. E esta caldeira magnífica, que se apresenta aqui do lado esquerdo, com o seu ecossistema todo à vista, porque está com a maré vazia, é para ser transformada nisto que está aqui, que a Câmara Municipal diz que será uma praia. E com isto terminei esta partilha. E vou entrar na minha intervenção.
E a minha intervenção não passa, é? Passa. Tem que esperar. Então eu vou falando. Pronto. A Associação Barreiro Património, Memória e Futuro foi constituída em 2010. Nela se integrou mais tarde um movimento cívico de salvaguarda do património ferroviário do Barreiro, que está na origem do processo de classificação nacional deste mesmo património ferroviário, que está em curso, mas interrompido pela CP, porque a CP resolveu interpor uma ação à DGPC para que o património não fosse classificado, porque precisam muito de uns comboios que andaram a vender e de umas carruagens que também andaram a vender e sobraram umas 2 ou 3. E portanto o processo, mas eu não vou falar mais disto porque outros falarão. A associação integra hoje também a tal plataforma cidadã, a Brancamp é de Todos, que ajudou a fundar. Eu vou falar sobre 3 projetos desta associação, são eles os roteiros. São eles os roteiros guiados, depois a revista Fundição e o Espaço L, uma antiga estação de comboios que hoje é um pequeno centro interpretativo dentro das hipóteses que nós temos de trabalho. Ora, tudo isto foi realizado com base em principalmente duas das várias finalidades que nós temos e que são as seguintes: preservar a memória coletiva do Barreiro, integrando-a no contexto da área metropolitana de Lisboa, contribuindo para o reforço da nossa identidade, da coesão social e sustentabilidade do nosso futuro. Esta é uma das finalidades. A outra é construir-se como um centro de difusão e defesa de património material e imaterial, ambiental e paisagístico e espaço propositivo comunitário. Com base nestes 2 objetivos, temos vindo a realizar 3 projetos, para além dos outros, mas que são estes 3 nos quais eu me vou centrar, 3 projetos que de forma muito sucinta vos apresento e depois ficarei disponível para qualquer esclarecimento. Estes 3 projetos comungam de uma mesma visão, na qual o património material e imaterial se inscreve como testemunho e substrato da nossa identidade, construindo a nossa memória coletiva e sendo um dos instrumentos de desenvolvimento da comunidade. É desta cultura e como tal, e desta forma estamos a falar de cultura que, segundo a Unesco, é indispensável a qualquer desenvolvimento inclusivo, equitativo, participado e sustentado. No Barreiro, este património arqueológico industrial e a sua história configuram uma paisagem evolutiva humana marcada por processos industriais e multiculturais com valor local, regional e nacional, comprovados pelos vários processos de classificação, quer de interesse público, quer de interesse nacional e local. Esta história, constituída ao longo dos séculos pelos nossos antepassados, tem de ser conhecida porque é um legado que nos cumpre preservar e base de novos projetos futuros. De forma ainda mais sintética, podemos dizer que a memória, a história e o futuro só existem equacionados em conjunto. Se tomarmos tudo isto em consideração, a inovação estará ao nosso alcance também. E é com base nisto que temos desenvolvido o nosso trabalho. Os primeiros roteiros, o primeiro projeto tem a ver com estes roteiros guiados. Nós fazíamos várias visitas ao longo do ano e começámos a ver que havia um grande desconhecimento por parte da população relativamente à história e ao património do concelho. Então resolvemos, com base na leitura que nós fazemos
da história do concelho, do seu evoluir e do património existente, resolvemos resumi-la em 4 roteiros, que fossem pequenos, fáceis de ler como introdução ao assunto, que pudessem ser dados às pessoas que iam nas visitas guiadas relativas a esses roteiros, ou que elas próprias depois pudessem passar a palavra e, com base nesse roteiro, pudessem fazer com outras pessoas essas mesmas visitas. Um primeiro roteiro tem a ver com o património ferroviário e o processo de industrialização em Portugal. Estes roteiros têm sempre um texto global de contextualização e depois, não consigo passar, e depois assinalados tudo aquilo que é mais importante para se ver com uma pequena sinopse. O outro roteiro é o Barreiro como oficinas gerais da expansão portuguesa, e há de facto muito a dizer, porque temos os reais fornos do biscoito, temos a olaria da Mata da Machada com a forma do biscoito e a forma do pão de açúcar, temos a Ribeira do Coina. Portanto, roteiros guiados, depois também ao complexo da Companhia União Fabril, que está classificada a nível nacional, e Alborrica. Portanto, estes são os roteiros, alguns dos cartazes das visitas que temos vindo a realizar e alguns momentos da sua realização. Temos aqui o professor Jorge Custódio, mas não é em nenhum destes roteiros, é numa visita à Real Fábrica de Vidros e Cristalinos de Coina, que ele também estudou e que tem um livro riquíssimo. Ora, o outro projeto é o projeto da revista. E as revistas, nestas revistas nós temos registado memórias, reflexões, investigações, propostas, e desta forma temos divulgado a nossa história e património, contado com a participação generosa e interessada e benévola de vários investigadores: Ana Cláudia Vieira, Jorge Custódio, Carlos Antunes, Rodrigues Dias, Rosalina Carmona, António Nunes Camarão, Natália Maria Lopes, enfim, Ana Sofia Farinha, Fátima Silva, Rui Seco, entre outros. Fátima Silva, aliás, dirige um processo de investigação na Lusíada, que se chama Estejo, que tem uma investigação muito importante, quer sobre o estuário do Tejo, quer sobre a área exclusiva de Alborrica. Na revista temos ainda feito propostas concretas de conservação e uso do importante património que o Barreiro possui, bem como chamada a atenção para a sua degradação relacionada com o desconhecimento e desinteresse do poder autárquico e do governo, ou até mesmo de atentados que esses mesmos poderes têm perpetrado neste valioso património de arqueologia industrial. A sua tiragem em papel não é muito grande, é o suficiente para se pagar a ela própria. Depois, essa mesma revista é colocada online. E são estas as revistas que nós publicamos, 10 até agora. E por último, o Centro de Animação Cultural e Centro Interpretativo Ferroviário, uma experiência de conservação participada e de animação cultural que privilegia o património ferroviário, mas não esquece todo o património que consubstancia a nossa identidade. A estação do Lavradio foi construída em 1935, a quando da duplicação da linha Barreiro-Pinhal Novo. Em 2008, na linha do Sado, hoje linha do Alentejo, foram construídas novas estações e as antigas foram desativadas e destruídas. Desta linha só restava a estação do Lavradio, que a associação, em conjunto com o movimento cívico, já nomeado, resolveram salvar da destruição com os seguintes objetivos. E estes são os objetivos da nossa intervenção. Quanto à animação e ao centro interpretativo, têm contribuído para a concretização de uma leitura que consideramos fundamental sobre a história e património do Barreiro e que traduzimos da seguinte forma:
A importância nacional e internacional que o Barreiro teve ao longo dos séculos, fruto da sua precoce atividade industrial, indústrias manufatureiras, protoindustriais e industriais. 2. Acabo. Com particular relevo para os períodos da expansão e industrialização, o papel ímpar que o Barreiro teve no processo de industrialização, em Portugal, com a instalação no século XIX de um polo ferroviário que terá dado um grande contributo ao desenvolvimento nacional com o fortalecimento das ligações norte-sul. O facto do Barreiro moderno ser marcado por 3 momentos, a abertura da linha de sul e sueste e oficinas de caminho de ferro, a instalação da indústria corticeira e da CUF, provocando na então vila uma transformação vertiginosa do ponto de vista demográfico e urbanístico, o papel que o Barreiro desempenhou no domínio ferroviário, amplamente reconhecido internacionalmente, valendo-lhe o epíteto de catedral do diesel, a existência de um património de arqueologia industrial edificado que constitui hoje uma coleção única de edifícios com valor nacional, que os preservar, sendo um dever, uma responsabilidade e uma necessidade, fazê-lo, porque o património e a história que encerra constituem a nossa memória coletiva e são instrumento fundamental do nosso desenvolvimento. O espaço resulta, temos aqui o espaço como ele nos foi entregue, pela REFER, um protocolo que nós assinámos em 2013, sendo acordado que a conservação e manutenção e animação seria feita por nós, associação, através da participação de várias pessoas e de outras associações, conseguimos fazer a recuperação do espaço e abrir o espaço. Temos um pequeno centro interpretativo onde nos doaram várias peças e temos também um acervo, um espólio grande de documentação. Algumas das realizações que temos vindo a fazer dentro deste espaço, por exemplo, isto é no Cais Coberto, várias conferências, encontros, as visitas das escolas ao espaço e a continuação deste projeto está posta em causa, dada as exigências financeiras impostas hoje pela IP Património, que são incomportáveis para a associação, podendo este património ferroviário ficar futuramente em risco e abandono de demolição. Para terminar, nós lançamos há pouco tempo um novo projeto, um arquivo online participado, no qual todos os que desejarem podem, de acordo com algumas regras estabelecidas, colocar documentação e podem aceder a este arquivo em www.arquivo.org. Muito obrigada a todos. Agora da mesma associação vem falar Armando Sousa Teixeira. Excepcionais oficinas do Caminho de Ferro do Sul. Então, boa tarde, que já vai longa. O título despertou a nossa curiosidade. Património vivo é quase igual a património vivido e por isso decidi participar e trazer como membro antigo, é dizer velho, da Associação Barreiro Património Memória e Futuro, as excepcionais oficinas do Caminho de Ferro do Sul e Sudoeste. Pese embora o adiantado da hora, propomos uma viagem através da história vivida de um património concreto, vivo e criador de riqueza nacional, fator de progresso da economia regional, promotor da mão de obra especializada, com mistérios de elevada tecnologia
e com gente que, através de gerações, lutou pela dignidade de quem trabalha, pela justiça laboral e social, pelo progresso do transporte ferroviário. O comboio é um meio de locomoção ambientalmente sustentável. Por isso, o que nos anima é uma viagem de regresso ao futuro, pelas excepcionais oficinas do Caminho de Ferro, assim denominadas a quando da sua inauguração em 1861, na Vila Laboriosa da margem esquerda do Tejo. Foge, Zé Francisco, foge, vem aí a PVDE, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, criada em 1934 por Oliveira Salazar, entrara na enorme nave das oficinas do Caminho de Ferro, fundadas quando os comboios começaram a ligar o Barreiro ao Alentejo, a Vendas Novas. Constituiu-se então a grande interface de ligação do Sul à capital, pelos vapores que passam o Tejo. Já fui, como diz o poeta. As oficinas que desde os primórdios criaram 500 postos de trabalho representavam o braço forte do atleta que veio romper o véu de tristeza e de miséria na vida pescatória e rural do século XIX, no dizer exagerado de um historiador coevo. A pesca era então uma atividade significativa. O operário eletricista fora denunciado por um bufo. Os denunciantes tinham aumentado desde o ano anterior, quando o presidente do Conselho, com o presidente da República, Oscar Carmona, e o ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, vieram lançar a primeira pedra da remuneração oficinal. Nos anos 50, do século XX, as oficinas chegaram a ter mais de 1000 postos de trabalho. José Francisco não teve tempo de fugir. A brigada da polícia política foi prendê-lo no seu local de trabalho. A piada intentou levá-lo para o barco da travessia, enquanto toda a oficina, serralheiros, toneiros, fresadores, ferreiros, carpinteiros, pintores e outras variegadas profissões, paralisava e saía para a rua, perseguindo a pevide que levava o camarada preso. Este é um episódio característico do período de ascenso do regime fascista em Portugal e da resistência do povo trabalhador que não se vergou ao longo de 48 anos. Mas o José Francisco não foi libertado das garras da PVD, que desatou aos tiros sobre a multidão que se juntou na estação do Caminho de Ferro de Barreiro Mar, na estação do Barreiro Mar, Caminho de Ferro e dos Barcos, fazendo 2 feridos graves, enquanto Évora se afastava a caminho de um destino ruim. Mas nessa tarde ninguém retomou o trabalho. O segundo episódio refere-se às grandes greves de julho de 1943. Foi aos gritos de para, que no dia 28 de julho de 1943, a multidão amotinada, com o Barreiro completamente paralisado devido à greve lançada a partir das fábricas da CUF, entrou pelo lado nascente das oficinas, perante a estupefação dos chefes e diretores que tinham engendrado um ambiente de constante atemorização. Ninguém para, o diretor não autoriza, ninguém para. Um operário anónimo aproximou-se discretamente do disjuntor geral, desligou a energia e todas as máquinas desfaleceram. A oficina parou. Da parte da tarde, na hora de retomar o trabalho, juntou-se uma multidão na escadaria de acesso. A maioria são mulheres corticeiras com filhos ao colo, que tinham parado as grandes fábricas de cortiça da vila. Quando toca a buzina dos 5 para a 1, a avisar do regresso à oficina, sobrevém um silêncio aterrador enquanto se vai o último sopro da sirene. De cabeça baixa, os trabalhadores de fato de ganga azul começam a subir os degraus.
Alguns têm lágrimas nos olhos e muito medo no coração de perderem o pão. Não vão trabalhar, camaradas, não traiam a nossa luta. Foram. Estas são histórias vividas de um património vivo. As oficinas ferroviárias estão ainda hoje a elaborar. Ao fim de 160 anos, embora de forma mitigada, com 50 trabalhadores, devido ao desinvestimento na Ferrovia Nacional, que teve como consequência o abandono das linhas e ramais e de parte do património ferroviário, contribuindo para o despovoamento do interior e para a degradação dos serviços. Na chamada reestruturação da CP, como no milagre dos pães, foram criadas várias empresas, entre elas a Refer, para gerir as oficinas. Uma das medidas tomadas foi o prático abandono das oficinas do Barreiro, sob a ameaça de deslocalização. Estão agora a retomar, aos poucos, a sua atividade prestimosa. E o terceiro e último episódio diz respeito à greve da braçadeira preta em outubro de 1969. Esta é muito conhecida, certamente ouviram falar. Tira essa porcaria do braço. Venha cá tirar. Na guerra não me mataram. O operário Fiusa, regressado há pouco da Guiné, exaurido por 28 meses de guerra atrás, exibe desafiante o seu fumo negro colocado no braço esquerdo. O agente da PIDE gaguejou uma resposta e pôs o rabinho entre as pernas. Também estive na guerra, no ultramar. O protesto está em marcha. Centenas de trabalhadores, com o sinal de luto, símbolo da revolta pelo seu estado deplorável, há anos sem qualquer aumento, paralisam o trabalho e juntam-se na grande nave central. São surpreendidos pela chegada do destacamento da GNR, comandada por um tenente que estaca à entrada da oficina ao ver aquela mole imensa de gente de semblante carregado. À vista das espingardas, rompe-se um imenso protesto e o tremendo coro de imprecações, vaias e assobios faz ressonância no edifício alto, ouvindo-se cá fora na rua como um impressionante rumor telúrico. Os ferroviários estão em greve de zelo no dia 27 de outubro de 1969, lutando pelo pão. O oficial da guarda dirige-se ao gabinete do diretor, onde já estava o chefe da brigada da PIDE, dizendo que, tratando-se de um problema interno da companhia e não havendo perturbação da ordem pública, iria retirar as suas forças. Os ferroviários exultam com esta pequena vitória, mas a greve da braçadeira de preta, a nível nacional, irá prolongar-se por muitos dias. A Associação Património, Memória e Futuro organizou em 2014 um processo formal e fundamentado para solicitar à DGPC a classificação patrimonial das oficinas ferroviárias do Barreiro, juntamente com a estação ferrofluvial do Barreiro Mar, abandonada, a Rotunda das Máquinas, só há duas no país, o bairro ferroviário com o Palácio do Coimbra, que a CP quer vender, material circulante histórico, também abandonado. O processo não foi resolvido porque a CP interpôs um recurso judicial, aduzindo que a classificação punha em causa o funcionamento das oficinas. O comboio continua a ser um transporte amigo do ambiente, fator de progresso, e as excepcionais oficinas ferroviárias do Barreiro fazem falta para reparar o material diesel e o elétrico também, como integrantes de um património industrial único no país, vivo e criador de trabalho e de riqueza nacional, fruível de forma organizada em programas de visitação cultural, sem prejuízo da classificação. Pugnamos pelas oficinas elaborarem, só falta eletrificar um troço de acesso com 100 metros. Rumo ao futuro. Obrigado.
Portanto, segue-se agora o nosso último orador, que é Miguel Valadas Preto, da SOS Quinta dos Ingleses, a criação do maior parque urbano marítimo em Carcavelos. Obrigado. Bem, vamos acabar isto. Não, isto é um challenge, é um desafio, mas nós nunca afastámos de desafios, portanto não vai ser por causa deste que vamos afastar. Portanto, eu venho falar aqui mais da associação, mais do que o caso, do que é a Quinta dos Ingleses. Vou falar como é que a associação apareceu e o que é que... e os passos que foram tomados, porque eu acho que é a parte talvez que tenha mais interesse para outras associações que lutam pela preservação do património. Este aqui é um processo que aliás começou nos anos 60 e já nos anos 60 foi contestado por aparentemente por um ministro de Salazar que dizia que o projeto era megalómano e pouco mudou desde então, não é? Bom, mas sobre mim, eu desde há mais de 20 anos, talvez há 30 anos, que luto pela luta, eu não gosto muito da palavra lutar, mas mais contestar ou mais trabalhar pela preservação do património, primeiro de Cascais, com a Cidadania Cascais, e depois com uma associação Salvem o Surf, na defesa da costeira. E foi quando estava com esta associação que ouvi em 2012 uma notícia de que o projeto da Quinta dos Ingleses poderia avançar. E era um projeto que nunca mais tinha tido alterações desde os anos 80, quando a então Presidente da Câmara, que era a Helena Roseta, decidiu fazer uma aprovação que ainda hoje temos que sofrer com essa aprovação. Também é aqui importante notar que Cascais é possivelmente uma das zonas com maior pressão imobiliária do país. Talvez ao nível de Lisboa, mas é uma pressão muito, muito grande. Portanto, nós temos que lutar com isso, mas também, por outro lado, também acho que é importante realçar que Cascais é um sítio onde mora muita gente influente, não só da área política, mas de artistas, amantes do património, e, portanto, é um sítio que anda muito nas vozes de toda a gente. Avançou, sim. Portanto, quando eu primeiro ouvi falar deste projeto, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: temos outra praia em risco. Portanto, não sei se vocês sabem, mas vê-se aqui a Cascais perdeu a maior parte dos seus grandes areais no início do século, não? Talvez tenha começado nos anos 30, e muito por culpa da construção. Portanto, em princípio, pensa-se que o que afetou estes areais foi a impermeabilização dos solos, onde é depositada a areia que vai alimentar as praias, a alteração dos ventos, o vento predominante, que é o vento norte, que afeta o movimento das areias, mas também as correntes marítimas que realimentam as praias. E a terceira causa é a construção de paredões que provoca efeitos que é chamado backwashing, é quando as ondas batem e depois voltam para trás e levam a areia para trás. Portanto, e Carcavelos é a última grande praia resistente do concelho de Cascais, é maior em termos de linha de costa do que o Guincho. E pronto, foi logo o meu primeiro pensamento foi para isto. E realmente, quando começámos a avaliar o caso e recorremos a grandes especialistas de engenharia costeira, ficámos assustados porque o estudo de impacto ambiental não tinha nenhuma referência ao impacto que a urbanização poderia ter na praia. Não só isso, mas também não falava dos possíveis das alterações climáticas. Portanto, a única coisa que havia nas centenas de páginas do estudo de impacto ambiental era um pequenino parágrafo em que dizia: se o nível do mar subir, nós construímos um paredão e pronto, e a urbanização fica protegida. Que é um bocadinho, especialmente sabendo que o local de registro do nível do mar em funcionamento mais antigo do mundo está precisamente em Cascais. Não sei se sabem que é o Marégrafo de Cascais. Pronto, isto foi omitido. Mas não era só um tema de preservação da praia, era também, ou ainda, talvez ainda mais, um tema de preservação ambiental. E, por exemplo, uma coisa que se começou a notar foi que agora, com este último executivo, começou a haver uma construção desenfreada, especialmente em Carcavelos, e muitas zonas verdes começaram a ser destruídas.
E o resultado foi este. Quer dizer, começaram animais selvagens que moravam, que ainda resistiam nesses locais, começaram a ficar sem sítio para fugir. E realmente podemos ver aqui pelo projeto que dos 52 hectares que neste momento compõem a quinta, a única zona verde é aquela tirazinha que é uma ribeira. É a única que iria ser preservada. Portanto, a zona impermeável ficaria muito, muito reduzida. E então, em 2017, juntamente com os amigos, éramos 4 no início, reunimos e dizemos, temos que voltar a reativar este tema da Quinta dos Ingleses como uma forma um bocadinho mais organizada, talvez chamar mais as populações para o nosso lado, e formou-se informalmente como uma associação, não sei como se chama movimento, a SOS Quinta dos Ingleses. Recentemente constituímos como associação legal, mais para ter um peso mais formal, ter acesso a documentos, para subir o nível do tema. E pronto, entre as coisas que nós fizemos, inicialmente tivemos muito atenção em chamar a população para o nosso lado. Não só chamar, mas informar. No início foi um bocadinho duro, tivemos vários eventos que foram muito mal, especialmente os nossos cordões humanos. Tivemos 2 em que chovia, mas chovia de uma forma desastrosa, como se podem ver, e portanto o Presidente da Câmara, que em vez de nos ouvir, sendo-nos como uma ameaça, gozou a dizer que não era um cordel, era um cordelinho, era um cordel humano, assim, uma coisa qualquer. Mas depois, recentemente, fizemos um outro cordão, e aí sim, já depois de alguns anos de trabalho, em que teve uma participação muito, muito, muito significativa. Muita gente, muita comunicação social, e aqui foi um grande ponto de viragem do tema. Mas não foi só isso, portanto, e depois, claro, como nós começámos muito a chamar, a trabalhar muito a população, que aderiu, porque, não totalmente, porque há pessoas que, isso temos que reconhecer, que são a favor do projeto, porque têm coisas a ganhar, seja, não é, porque vai trazer talvez mais clientes para as escolas de surf ou para alguma outra coisa, mas a maior parte está a nosso favor. Portanto, nós também trabalhámos muito, apelámos as pessoas depois para a participação pública. Apelámos à participação nas discussões públicas dos processos de loteamento e pedimos para assinar cartas para o Governo, para o Presidente da República e para a Assembleia da República, e aparentemente temos um recorde de participação numa causa local com perto de 9.000 assinaturas. Que para um tema local, não nacional, é muito, muito significativo. E pronto, e um dos grandes passos importantes foi realmente conseguimos ir ao Parlamento. Fomos lá 4 vezes, 3 vezes presenciais, reunir com várias comissões, vários partidos políticos, a última das quais foi virtual e foi na comissão na Comissão do Ambiente e de Energia, qualquer coisa assim, onde foram também chamados a prestar declarações o Presidente da Câmara, o Instituto da Conservação Nacional da Natureza e o CCDR, que foram partes envolvidas no processo, na aprovação de um passo, e foram questionados como é que vocês conseguiram aprovar uma coisa destas. E isto foi bastante importante. Portanto, além da população, também tentámos falar com muitas pessoas influentes, portanto, muitos políticos locais e também nacionais. Tentámos artistas também que se envolveram na nossa causa, e realmente o resultado foi que houve uma dezena, muitos artigos de opinião na comunicação pública, quase sempre do nosso lado. A falar muito mal do projeto, como era possível, a destruição do último espaço verde de Cascais, etc. Mas nem todas, de vez em quando aparece um artigo de opinião contra o projeto, mas são vozes um bocado isoladas. E, recentemente, então, tivemos o que consideramos mais uma grande vitória, porque isto é feito de um grande passo para trás, vários passos para a frente, vários passos pequeninos para trás. Mas, na verdade, é que nós temos andado para a frente e o punhal está lá ainda. Não é? Mas recentemente conseguimos que, por iniciativa do PAN, fosse aprovado na Assembleia da República uma resolução
que aconselha ao Governo, ou que pede ao Governo, para classificar todos os 52 hectares da Quinta, ou quase todos, como património, como é que se diz? A área património local, zona protegida local, de âmbito local. Esse tem assim um nome, mas basicamente é que seja local. Não, é paisagem protegida de âmbito local. Exatamente. É de âmbito local que é importante, que não é a nível nacional. Pronto, isto aqui é só um dos passos, não é? Porque agora começou a chutar a bola de um lado para o outro, não é? Agora o Governo tem a obrigação de obedecer ao que é decidido na Assembleia da República, passa a bola para a Câmara. A Câmara diz, não, nós não conseguimos implementar isto, não, tem que ser o Governo. E agora anda para ali, de um lado para o outro, nós agora estamos neste impasse, vamos tentar desbloquear o impasse. Sabemos que temos o apoio do ICNF, Instituto de Conservação da Natureza, que tem que dar um parecer favorável, mas aparentemente as coisas estão a andar. E depois, para ajudar, vem aí uma série de fundos da Comissão Europeia que são precisamente para a preservação de espaços naturais urbanos, portanto, que podem ser utilizados para a preservação deste espaço. Já agora, em relação a este tema, o interessante é que antes a discussão era que parte da Quinta é que vamos preservar, seja metade, é um terço, ou deixamos só aquela ribeirazinha, mas com esta resolução é a totalidade da Quinta que é preservada, em termos naturais, que é uma grande vitória. E agora, só muito brevemente, para acabar, falar um bocadinho do que é a Quinta, porque muita gente pensa que aquilo é um matagal desleixado, perigoso, com droga, que não é bem assim. É verdade que ele está um bocado desleixado, que não foi cuidado, mas é um local muito, muito utilizado pelas pessoas. E realmente nós também temos tido bastante atenção em chamar as pessoas e organizar eventos, os sábados na Quinta, em que se organiza coisas de yoga, venda de t-shirts, passeios de cão, piqueniques, e as pessoas ao virem à Quinta e conhecerem o local, percebem que afinal aquilo não é o que parece de fora ou que lhes foi vendido. E realmente há escolas que levam lá os miúdos a passear, etc. Não é? Descobrimos lá umas pistas de bicicletas que andam aos saltos. Mas agora vamos também tocar muito brevemente no património histórico da Quinta. Portanto, tem várias facetas, eu não sou especialista nisso, temos ali uma colega minha que é especialista, conhece tudo de trás para a frente da Quinta, mas acho que as partes mais importantes é a implementação do cabo submarino. Portanto, o primeiro cabo transatlântico de telecomunicações foi a partir de Carcavelos e da Quinta dos ingleses. E precisamente o nome Quinta dos Ingleses vem do facto da empresa dos cabos ter trazido a sua equipa de ingleses que depois trouxe também consigo vários hábitos que não existiam em Portugal, nomeadamente o futebol. E aparentemente a Quinta foi o primeiro sítio onde se jogou futebol em Portugal. Portanto, mais uma característica de importância patrimonial da Quinta dos Ingleses. E pronto, acabei aqui a história. E claro, para o final podem ficar mais perguntas se tiverem. Agora ia sugerir, portanto, dado a hora, que tento ter lugar para 2 ou 3 perguntas e depois fazíamos o encerramento, depois passamos para ali e continuamos a discussão, está bem? Não sei quem é que tem questões para colocar, portanto foram 5 apresentações bastante interessantes e que apresentam a diversidade de processos e também da tipologia de património, não é? Consegue-se perceber aqui, há uma leitura de como um universo da salvaguarda e da preservação pode ser abordado de várias formas, a associação, as redes, não é? Os vários conhecimentos que depois se vai adensando a estrutura. Ali algures que
uma teia, o fio de uma teia, a sua densidade e a sua resistência, ela é quanto mais fios são entrelaçados nela. Portanto, e acho que foi um pouco o que se viu aqui nas apresentações. Não sei se temos questões no público. Temos aqui um microfone. Boa tarde a todos. Isto é uma ideia que me surgiu nesta última exposição. Queria perguntar aos organizadores do fórum se o fórum não poderia fazer uma conclusão geral dos trabalhos em que escolhesse alguns dos casos mais paradigmáticos e que mais precisam de apoio, em que as associações, as 50, não sei quantos somos, associações concordaram em apoiar esta. É uma sugestão, não sei. Isto não é uma pergunta a quem expôs, é mais à organização. Penso que um fórum do património com 50 ou 60 associações que estão todas de acordo para apoiar aquele problema, este último, não tenho dúvidas nenhuma da minha parte, apoiar em seio, e há mais, de todas aquelas que foram o Barreiro, enfim, uma série delas, até a minha, a revisão do plano diretor, que parece que é o primeiro passo a fazer. Pronto, muito obrigado, peço desculpa. Mais alguém tem alguma questão para colocar? Acho que foi um desafio interessante. Apoiar as associações associarem-se, não é? Eu gostava de reiterar essa ideia, que era muito interessante sair deste fórum, porque um fórum que reúne as associações do património, penso que também tem sentido na exata medida que foi aqui transmitido, quer dizer, é fazer lobby. No nosso país é preciso realmente que se faça lobby, porque nós vivemos infelizmente num mundo muito fragmentado entre interesses e, portanto, o lobby do património, da cultura, também deve aparecer. E também deve aparecer como um parceiro de força. De força, não, como dizia o Manel, não vamos andar todos aqui à luta, como é óbvio, mas sabendo que nós aqui vimos, hoje em dia, neste fórum, de facto, temos muitos traços de união. Apesar da aparente diversidade de propósitos e projetos, nós temos de facto traços de união, temos situações muito semelhantes que nos unem e, portanto, o sair do fórum, para além da simpatia deste dia, da comunicação, etc., mas com uma moção que possa ser tornada pública, eu penso que isso não só ajuda as associações que têm, que esbarram contra a dificuldade e contra a indiferença dos poderes públicos, isso será realmente uma coisa de muito valor e, portanto, não será certamente um esforço em vão. Portanto, agradeço aqui ao nosso colega que teve a amabilidade de pôr essa ideia e deixá-la também aqui, portanto, aos responsáveis do fórum, essa sugestão. Obrigada. Também poderia haver a ideia da necessidade, da obrigação dos organismos tais responderem por acesso às documentações e às associações. Só também acrescentar que através de uma moção que põe
sendo público que a administração não cumpre estes objetivos. Também acrescentar que, da minha parte, em nome do e-commerce Portugal, obviamente tenho que expor a situação na administração e aos colegas, mas temos todo o gosto em apoiar também subscrever ou emitir também um outro parecer, concordar nesta posição de conjunto para a defesa do património cultural, porque todos os casos que foram aqui apresentados, obviamente, são meritórios desse parecer. Portanto, acho que não haverá nenhum problema em também adicionarmos um parecer nosso, não é? Nesse sentido. Mas pronto, é uma sugestão também a juntar a esta. Eu só queria apoiar vivamente esta ideia de entreajuda. Como disse de manhã, nós em Sintra sentimos claramente isso, andamos sempre atrás do prejuízo e vivemos de caso em caso, sempre sobressaltados com o que se vai passando. Somos associação desde fevereiro, março deste ano, mas existimos como movimento cívico há 4 anos e sentimos claramente que sozinhos não vamos conseguir fazer o que é preciso fazer e, portanto, como eu disse de manhã, uma plataforma que atue sistematicamente como um lobby do património, acho que é urgente e acho que é importantíssimo. Acho que estes encontros são muito interessantes, mas não podemos só viver de encontros, temos que trabalhar na prática em conjunto. E como vamos conseguir estruturar essa partilha, vai ser um trabalho interessante, difícil, mas interessante com certeza. E eu estou pronta a colaborar ativamente na procura de uma estrutura deste tipo. Obrigada. Bom, eu na qualidade de membro da comissão coordenadora do Fórum do Património, obviamente que acho perfeitamente válida essa sugestão, com certeza. De resto, quando houve a primeira reunião do Fórum do Património, em 2017, digamos, o que se pretendia era justamente responder ao lobby do negócio imobiliário e do turismo, unindo as associações e reforçando a capacidade de se fazerem ouvir através de uma junção de esforços, de uma união de esforços. E, portanto, acho perfeitamente legítimo e não é caso, digamos, que não tenha já ocorrido no passado. É evidente, os resultados é que são sempre incertos, dessas iniciativas são sempre incertos. Mas parece-me que é perfeitamente lógico e plausível que o lobby, digamos que essa capacidade de intervir através da figura do lobby seja explorado. E o que se pode concretamente fazer em resultado desta reunião, uma vez que estão aqui reunidas várias associações, não sei, nós tínhamos cerca de 30 associações que se tinham inscrito, que foram confrontadas com as questões que foram aqui apresentadas e, portanto, o mínimo que podemos fazer é perguntar às entidades envolvidas o que é que se passa. De resto, no caso que foi aqui apresentado pela Jacinta Bugalhão, referente à sede de Lisboa e aos vestígios da mesquita que foram lá descobertos, essas perguntas foram inclusivamente já equacionadas. Portanto, nós não fazemos digamos, o lobby, o fórum no seu conjunto, não faz mais do que reforçar essas perguntas e confrontar as entidades que, de certa maneira, têm resistido a dar seguimento aos assuntos que lhes são colocados, digamos, a pronunciarem-se sobre qual é que é a situação e sentirem que, do lado de cá, não estamos propriamente a dormir e não se aceita passivamente aquilo as resistências que se encontram. Sem prejuízo de, como eu referi na minha apresentação da parte da manhã, se recorrer
todas as possibilidades que são oferecidas pela tutela jurisdicional do património. Como eu disse, o enquadramento jurídico da defesa do património dá aos cidadãos imensas possibilidades de atuarem e até encoraja os cidadãos a fazerem isso. Podem até, inclusive, fazer isso isoladamente. É evidente que unidos em associações, e por sua vez as associações unidas digamos, num fórum, obviamente que merecem mais, possivelmente, mais respeito por parte de quem direito para ponderar aquilo que está a acontecer. Agora, em relação ao fornecimento de informação, eu reforço a ideia de que as entidades oficiais, as autarquias e os órgãos da administração são obrigados a fornecer a informação. E, portanto, pode-lhes ser exigido, e eu referi aqui em relação concretamente ao caso que aqui apresentei da parte da manhã da casa do Alcaide Mora. Aliás, era o caso do Corpus Christi. Se não forem fornecidas as informações, os elementos de projeto que solicitámos à DGPC, será feita uma intimação assinada por um juiz para esses dados serem fornecidos. Portanto, há aqui, portanto, duas possibilidades, duas linhas de força que podem ser utilizadas. Primeiro, como referi, confrontar as entidades envolvidas com uma pergunta feita agora pelas associações reunidas num fórum, por sua vez, tendo tomado conhecimento dessas questões, não é? E reconhecendo a legitimidade, digamos, das questões postas, reforçarem essa pergunta. E segundo, a tutela jurisdicional. A Constituição de 1966, salvo erro no seu artigo 52, número 3 do artigo 52, a linha A, julgo que é isto, concede aos cidadãos e às associações o poder de petição e de ação popular. E depois há a lei da ação popular, que, salvo erro, é a lei 83 de 99, a lei da ação popular, e há a lei de base do património cultural, que é a lei 107/2001, que facultam aos cidadãos e às suas associações direito e facultam e estimulam e encorajam os cidadãos e as suas associações a usar, digamos, as ferramentas que estão ao seu dispor e exigir que seja dado cumprimento às questões que sejam legitimamente colocadas relacionadas com o património cultural. E, portanto, sem dúvida que digamos, o seguimento lógico desta reunião que hoje aqui nos trouxe, na minha opinião, enfim, estou a falar por mim enquanto membro da comissão, não sou só eu, são 5 associações que desde a primeira hora promoveram esta iniciativa, mas eu penso que estarão de acordo e obviamente isso será confirmado e digamos, com a ajuda dos próprios oradores que aqui participaram e colocaram estas questões, que nos façam chegar digamos, um resumo e equacionar, tal como fez a Jacinta Bugalhão em relação à questão da SE, que equacionou essas questões, digamos, e explicarem o que é que legitima essas questões e qual é o resultado esperado, digamos, de uma tomada de posição e de uma atuação do Fórum do Património hoje aqui reunido, para, em seguida, nós darmos seguimento a essa iniciativa. Portanto, só tenho a agradecer a sugestão do Filipe
Muito obrigado. Eu queria só acrescentar uma coisa, acho uma excelente ideia do arquiteto Filipe Lopes, que em Tebal seguramente subscreverá, como tem subscrito todas as iniciativas que através do Fórum Património temos tido conhecimento, quer de arquitetos ingleses, quer agora do que se passa em Estremoz e na Praça das Flores e tantas outras, e portanto é uma excelente ideia. Acho que um memorando bem redigido, subscrito por todas estas associações, tem força e, portanto, é difícil passar ao lado de uma coisa dessas. Eu imagino que um presidente da Câmara de Cascais, por exemplo, pense duas vezes, depois de ver tantas associações com o peso que têm, e Comós e tantas outras, enfim, a subscrever um memorando destes. Eu sugeria que, além de se fazer chegar esse memorando a essas entidades e às governamentais, porventura também, que se fizesse chegar isso também à academia, às nossas universidades, principalmente àquelas que ensinam arquitetura e assuntos relacionados com a defesa do património. Porque nós hoje vimos aqui exemplos de intervenções em património feitas por pessoas que são premiadíssimas, são valorizadíssimas e constituem, digamos, um star system da nossa meio da arquitetura e do urbanismo em Portugal e que constituem o exemplo para as camadas mais jovens. Portanto, hoje, nas nossas universidades, os nossos cursos de arquitetura e de urbanismo continuam-se a endeusar estas pessoas, e, portanto, aquilo que elas fazem serve de exemplo para as camadas mais jovens. Felizmente, nem todos os jovens vão atrás, porque têm sentido crítico, mas muitos vão. E, portanto, se, digamos, a academia receber também este memorando, pode ser que ajude a pensar duas vezes, a terem alguma iniciativa no sentido de mudar algumas atitudes, etc, etc. A Ordem dos Arquitetos, por exemplo, tem um colégio do património. Se receber este memorando, não pode ficar indiferente a ele, tem que dar voz àquilo que recebe. Portanto, eu estenderia esse memorando a estas organizações também. A segunda sugestão que faço é que num próximo fórum se convidem entidades oficiais. Já agora, para serem aqui confrontadas com essas coisas também. Os convites foram um bocado tardios. Não, nunca mais conseguimos fechar. Então, eu penso que como diz? Sim, fechamos a sessão e então agora passamos à dispensação. Uma sugestão. Sim. Temos aqui só mais uma... É uma coisa muito rápida, como homem ligado à história e à ação, fazia a sugestão de se criar, a partir de agora, uma comissão permanente do Fórum do Património, com as 5 instituições que criaram o Fórum e aquelas que entenderem convidar. Obrigada. Então, vamos encerrar então este painel. Obrigada a todos os... Então, apenas para encerrarmos aqui os nossos trabalhos com algumas palavras, de novo, claro, palavras de agradecimento, porque já tantas e tão boas foram ditas que também não quero estar em cima delas, enfim,
a dizer algo de certo modo, agora nós todos precisamos de digerir e tratar estas ideias. Agradecer muito de novo a todas as instituições e entidades que nos acolheram e que nos receberam hoje aqui tão bem, e acima de tudo agradecer muito aos oradores e às associações que aqui vieram representadas. Portanto, o que nós tivemos hoje no Fórum do Património, de certo modo, é uma gota do que está a acontecer. Portanto, tivemos aqui 13 associações representadas de mais de meia centena que já subscreveram o Fórum do Património, e portanto o que vimos de casos tão bons de integração das comunidades, de ideias de com pouco se faz muito, mas também vimos muitas dificuldades e muitos desafios, mas acima de tudo acho que é um pouco recuperar as palavras que tivemos no início, na nossa palestra de abertura, que falavam desta questão da paixão que se sente, não é? que se vê até na hora tardia em que nós continuamos aqui a falar destes temas, e desta questão do compromisso, não é? De estarmos por cá. Eu e as minhas colegas que têm estado aqui a moderar as sessões, a quem agradeço muito, a direção da APAI, temos estado de facto a tirar apontamentos de tudo. A sessão foi gravada e portanto vai ser agora tratada e disponibilizada online para que fique sempre para memória futura, e concordamos também absolutamente em que de facto se deve criar um resultado deste evento, não é? Portanto não chega de facto estarmos juntos e tudo aquilo que conversamos, é importante passar isto por escrito, deixar as ideias alinhavadas para também voltarmos a elas e sobre elas podermos trabalhar. E portanto sim, portanto responsabilizamos não só na APAI, mas também em toda a comissão organizadora, de então passar isto para escrito e de chamar a atenção, não deixar de facto passar em vão, não é, todos estes casos que estão a precisar tanto de apoio. O Fórum de facto tem esta comissão de certo modo permanente, que somos nós os 5, mas se calhar de facto está no momento de fazermos até uma comissão alargada e nos reunirmos e discutirmos mais vezes estes problemas, se calhar até esse o prazo, o nosso projeto agora de futuro. Dizer de facto, nós aqui quando tratámos esta questão do património vivo, não é? Se calhar não pensámos em todas as dimensões, enfim, que nos foram aqui apresentadas, mas de facto acho que podemos concluir que enquanto houver pessoas, não é? E pessoas a lutar pelo património, a estudar o património, a ter ideias sobre o património, como vimos aqui, que o património estará sempre vivo. E portanto agradecer-vos muito a vossa presença e as vossas ideias. Vamos continuar, os trabalhos não acabam hoje, e para terminarmos, e porque já há muito tempo também não estávamos juntos, temos ali um vinho do Porto e ainda alguns biscoitinhos para a barriga, para a viagem, e portanto convido-os a juntarmos aqui e saborearmos um bocadinho mais este evento. Obrigada a todos.